já havia falado, é uma alegria estar aqui, juntamente com cada um dos ouvintes, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Esta palavra que é verdadeira, esta palavra que é luz para o nosso caminho. E eu gostaria de ler o texto da Epístola de Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Um texto que nos é conhecido e eu queria estar meditando juntamente com os irmãos nesta tarde, já começo de tarde, nesta palavra. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vos já dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. E eu gostaria de estar refletindo com os irmãos sobre o verdadeiro evangelho. O que é o verdadeiro evangelho? Na verdade, para entender o verdadeiro evangelho, nós temos que entender primeiro o que quer dizer evangelho. Que palavra é essa? Há muita confusão. Os evangélicos, o evangelho. O que é evangelho? O que quer dizer essa palavra? Qual o sentido desta palavra? Qual a origem desta palavra? Qual o seu sentido etimológico? O evangelho, vem do grego, que quer dizer a boa notícia ou a boas novas. As boas notícias, as boas novas, ou seja, a boa notícia, a boa mensagem. Isso quer dizer evangelho. E nós estamos aqui num meio de comunicação, a rádio, que é um dos melhores meios de comunicação, dos mais importantes meios de comunicação. Eu vi há pouco tempo um radialista, um famoso radialista que faleceu ano passado, falando que a rádio nunca acabaria. A rádio seria algo que realmente continuaria. Veio a televisão, vai acabar a rádio, não acabou a rádio. Veio a internet, vai acabar a rádio, não acabou a rádio. A rádio, na verdade, se adapta, ou seja, a rádio é um ótimo meio de comunicação, um importante meio de comunicação. E estamos aqui na Rádio 88, que é este meio de comunicação onde se prega, inclusive, o evangelho, ou seja, a boa notícia. Esta boa notícia está sendo difundida aqui na Rádio 88 e nós damos graças a Deus pelas rádios evangélicas que não estão somente contribuindo com informação secular, mas principalmente com a notícia do evangelho, essa boa nova, essa boa notícia do evangelho, que é a palavra de Deus. Ou seja, então a rádio é esse meio de comunicação onde distribui, ou seja, difunde notícias para todos os seus ouvintes. E notícia que mais se ouve é a notícia ruim, A notícia ruim corre rápido, como diz o ditado, Ou seja, é fácil você ter notícias ruins, porque qualquer notícia ruim rapidamente se espalha, rapidamente você vai tomar conhecimento. Se falarem, olha, morreu um jovem baleado na cabeça, rapidamente todo mundo quer saber o que aconteceu, quem foi e tal, porque a notícia ruim ela corre rápido e causa interesse. Mas se alguém tem uma notícia, olha, foi um jovem, foi curado de câncer no cérebro, foi um milagre. Tá, tudo bem. É uma notícia que não vai causar muito interesse do público, dos ouvintes. Por quê? Porque notícia ruim é mais interessante. Notícia boa é difícil da pessoa se interessar por uma notícia boa. E justamente é por isso que muitos não se interessam pelo evangelho, não dão crédito à pregação, não dão crédito ao evangelho, porque não é algo realmente muito interessante. Tá bom, olha, Jesus vai te salvar, Jesus morreu na cruz para salvar. Tá bom, eu acredito até, mas não causa tanto interesse. Não há interesse por notícias boas, por isso não há interesse pelo evangelho. Mas o que é essa boa notícia do evangelho? Que boa notícia é essa que é transmitida através do evangelho? Essa boa notícia é que o Senhor Jesus veio a este mundo, ele se fez carne, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a boa notícia do evangelho. Olha, você não precisa viver no pecado, você não precisa viver escravo do pecado, você não precisa viver uma vida de solidão, uma vida realmente presa pelo pecado. O Senhor Jesus veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário para te dar
liberdade, para te libertar do pecado, para te dar salvação, para te dar vida eterna. Essa é a notícia do Evangelho. Você tem a possibilidade de se libertar do seu pecado, você tem possibilidade de se chegar até Deus, de falar com Deus, de ter comunhão com Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a notícia do Evangelho, essa é a boa notícia que nós temos para dar nesta tarde para você, meu querido ouvinte, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo que está ouvindo neste momento esta mensagem. Nós temos uma boa notícia para você. Jesus morreu na cruz para te salvar, para perdoar os teus pecados, e você não morrerá jamais, porque você vai ter vida eterna, porque ele mesmo diz: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Então essa é a boa notícia do Evangelho, a notícia da salvação do nosso pecado, da salvação da condenação eterna, a notícia da solução dos teus problemas, meu querido. Não é uma notícia realmente ruim, é uma boa notícia. Olha, tem salvação, tem solução para os teus problemas, que Jesus pode restaurar a tua vida, ele pode restaurar o teu lar, ele pode restaurar a tua família, ele pode restaurar o teu filho que está viciado, tua filha que está perdida, ele pode restaurar o teu lar. Essa é a boa notícia, que Jesus tem poder de restaurar todas as coisas, porque ele é poderoso, ele morreu na cruz para nos dar realmente vida com abundância. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a boa notícia, a notícia que você não precisa viver em solidão, não precisa viver ansioso, não precisa viver amargurado, em depressão. Não, você pode ter paz com Deus, paz através do Senhor Jesus, porque ele é o príncipe da paz. Ele veio para trazer paz, ele veio para trazer salvação, ele veio para te libertar, ele veio para te curar. Esta é a notícia do Evangelho. O Senhor Jesus pode te curar. Quem sabe você foi desenganado pelos médicos, os médicos disseram: olha, não tem mais jeito, você realmente não tem mais condições, mas a boa notícia é: o Senhor Jesus, ele nos cura de todos os nossos pecados e de todas as nossas enfermidades. Ele veio também para curar, e ele pode te curar nesta tarde. Se você crê, se você pede a ele, tudo é possível ao que crê. Então peça ao Senhor. Esta é a boa notícia do Evangelho, a notícia da cura, a notícia da salvação, a notícia da libertação, a notícia de uma nova vida em Cristo Jesus, é a notícia de uma vida abundante em Cristo. Ou seja, você que está ouvindo essa mensagem, se você realmente crê no Evangelho, se você aceita este Evangelho, se você ouve essa notícia, acredita nela e crê no Senhor Jesus, você pode ser salvo, porque o Senhor Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o Evangelho verdadeiro, essa é a boa notícia, esse é o Evangelho da verdade, da boa notícia. Mas Paulo fala aqui que havia um outro Evangelho. Os Gálatas, muito legalistas, queriam impor realmente coisas realmente que não tinham a ver, esses judaizantes, né? Que não tinha a ver com o Evangelho, com a libertação do Evangelho, com a pregação do Evangelho, com o amor do Evangelho, com a vida abundante do Evangelho. E Paulo fala que eles queriam realmente colocar, veja como diz o texto: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo tem sido transtornado por muitos realmente que não entendem o Evangelho, que não aceitam o Evangelho como forma clara. O Evangelho é muito claro, o Evangelho é muito simples, o Evangelho é muito direto, o Evangelho não tem mistério, mas muitos querem transtornar o Evangelho, trazendo uma mensagem realmente que não é a mensagem do Evangelho. Eu ontem mesmo recebi por via das mídias sociais, né, uma notícia: mulher morre baleada. Aí eu disse: olha, daqui a pouco saiu o Evangelho. Não, homem morre baleado. Eu disse: olha só, erraram ali o texto, ou seja, não tiveram cuidado de botar o texto certo e acabaram tendo que corrigir. Isso por quê? Porque a notícia saiu errada e é um problema. Nós temos que ter muito cuidado com a meia verdade, né? Ou seja, uma verdade contada pela metade, ou seja, uma mentira. E muitos têm contado uma mentira, têm contado um evangelho transtornado, causando realmente confusão nas cabeças, trazendo realmente até mesmo falta de fé em muitos. Por quê? Porque estão transtornando o evangelho, estão mudando. E o inimigo das nossas almas, ele trabalha assim, ele põe dúvida, ele traz dúvida para que você não
creia no verdadeiro evangelho, não aceite a Cristo como Salvador, não entregue a sua vida a Ele para que Ele possa transformar, para que Ele possa realmente fazer de você uma nova criatura, estão transtornando o evangelho. Mas o verdadeiro evangelho, o evangelho que nós pregamos, o evangelho que deve ser pregado, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse evangelho, ele é pregado primeiramente para o arrependimento. O Senhor Jesus, lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, diz a palavra de Deus: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O Senhor Jesus começou o seu ministério pregando o evangelho, pregando o arrependimento. O verdadeiro evangelho é o evangelho, do arrependimento. É necessário que haja arrependimento. O homem precisa entender que ele é pecador, que ele precisa do perdão de Deus, que ele precisa se arrepender dos seus pecados, que ele precisa realmente reconhecer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e precisa realmente reconhecer o seu pecado. Muitos já estão relativizando o pecado. Não, isso aí não tem problema não, isso não é pecado não tem problema, tudo é muita exigência, muita coisa, não, isso não tem problema. Viver uma vida dissoluta, viver uma vida de prostituição, viver uma vida de adultério, viver uma vida realmente de fornicação, isso não tem problema, isso não é pecado não, isso é coisa do ser humano. Não, a palavra de Deus nos mostra o que é pecado. E é necessário que nós reconheçamos que somos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar o arrependimento, se arrepender profundamente, sentir a tristeza pelo pecado, sentir a tristeza por viver uma vida de pecado, viver uma vida realmente longe de Deus. É necessário que haja o arrependimento, um verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento começa pelo reconhecimento do pecado. Realmente é necessário que haja um arrependimento. E quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa crê no evangelho, ouve a boa notícia: olha, tem solução para a sua vida. Você que é pecador, você que vive uma vida de pecado, o Senhor Jesus morreu na cruz para desfazer as obras do diabo e te perdoar de todos os teus pecados, te lavar com seu sangue, para que você seja uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, aquela vida de pecado, aquela vida imunda, ela é realmente limpa pelo sangue de Jesus. Isso, você se torna uma nova criatura. Isso é a pregação do verdadeiro evangelho. E aí precisa haver no coração da pessoa a fé para crer na salvação, crer no plano da salvação, porque todo aquele que crê será salvo, diz a palavra de Deus. Ou seja, é necessário crer que o plano de salvação para nossas vidas, o plano de Deus para a nossa redenção é justamente Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Crer em Jesus é realmente necessário para que a pessoa possa ter esse arrependimento no seu coração, crer na palavra de Deus e se converter. Não é apenas crer de forma intelectual: eu creio que Jesus morreu na cruz, eu creio realmente, até chorar, puxa, Jesus, eu não precisava ter morrido, porque os homens são muito maus. Não é somente você crer intelectualmente, precisa haver obras, porque a fé sem obras é morta, já dizia Santiago, né? Então você precisa tomar uma decisão, uma atitude, uma conversão. Havendo arrependimento, conscientização do pecado, realmente crendo que o Senhor Jesus é aquele que nos purifica de todo pecado, é aquele que morreu na cruz pelos meus pecados, você então toma uma decisão: eu agora não quero viver mais em pecado, eu agora não quero viver mais nas trevas, eu agora não quero mais estar longe de Deus, eu quero realmente buscar ao Senhor, eu quero viver em santidade, eu quero viver uma nova vida em Cristo. Então você toma essa decisão. Você estava por um caminho de erro, por um caminho de morte, e toma então agora um outro caminho, um caminho contrário, a uma conversão, e deixa tudo aquilo, deixa o pecado, deixa aquele caminho, e agora começa a trilhar o caminho que é Cristo, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor Jesus. Então nós temos que entender que para o verdadeiro evangelho tem que haver primeiramente arrependimento, tem que haver cruz. Estão pregando um evangelho sem cruz, sem renúncia, sem jugo, sem fardo, sem responsabilidade, e até mesmo um evangelho sem Cristo. Nós precisamos entender que um evangelho verdadeiro, que o verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz, é um evangelho realmente de responsabilidade, é um evangelho sem brincadeiras, é um evangelho sem entretenimento, não é um evangelho de brincadeiras, de entretenimento, de shows ou de espetáculos. Não, o verdadeiro evangelho exige uma responsabilidade, uma conscientização, uma contrição,
um quebrantamento, um arrependimento. O verdadeiro evangelho é o evangelho realmente de cruz, é o evangelho de Jesus Cristo, mas não foi esse o evangelho que o Senhor Jesus pregou e anunciou. Não foi o evangelho de brincadeira, não foi o evangelho de show, não, foi o evangelho de arrependimento. Lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus falou: se alguém quer vir após mim, primeiramente, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é difícil muitas vezes, deixar aquilo que eu gosto, aquilo que eu vivo, aquilo que eu já estou acostumado, negar-se a si mesmo para se entregar a Cristo Jesus e viver uma nova vida em Cristo. Muitas vezes é difícil, mas é o evangelho verdadeiro. Esse é o verdadeiro evangelho, negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz. Cruz é sofrimento, cruz é ignomínia, cruz realmente é vergonha. Aquele que era pregado na cruz era tido realmente como um maldito, ou seja, tomar cada dia a sua cruz é realmente sofrer pelo evangelho de Jesus Cristo, é sofrer a humilhação, é sofrer realmente aquilo que muitas vezes o mundo vai ridicularizar porque não aceita o evangelho verdadeiro. Então, o evangelho verdadeiro é um evangelho de cruz, é um evangelho de seguir a Jesus, seguir as pisadas de Jesus, seguir as palavras de Jesus, viver o que Jesus ensinou, praticar aquilo que ele falou e aquilo que o evangelho nos mostra. Ou seja, esse é o evangelho da cruz. Em Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30, o Senhor Jesus deixou bem claro: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Que coisa boa! Olha aqui que proposta do Senhor Jesus. Você está cansado do pecado, está oprimido pelo inimigo? Vinde a mim, diz o Senhor Jesus, que eu vos aliviarei. Eu vou tirar essa carga, eu vou tirar esse peso, eu vou tirar esse sofrimento da sua vida, porque realmente ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. E aí começa então a responsabilidade do evangelho. O evangelho existe um jugo. O jugo é uma liberdade, mas uma liberdade que tem responsabilidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o verdadeiro evangelho é um verdadeiro evangelho que tem cruz, que tem jugo, que tem fardo. Sim, fardo é peso, peso do evangelho, não peso do pecado, não peso de mais obras, de uma vida realmente sem paz, sem tranquilidade. Não, é um peso com Cristo, é um peso da glória de Deus, é um peso da presença de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho, é o evangelho da cruz e é o evangelho da santificação. O verdadeiro evangelho, melhor dizendo, é o evangelho do arrependimento, é o evangelho da cruz, é o evangelho da santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É necessário viver uma vida de santificação. O verdadeiro evangelho é o evangelho para preparação para o céu. Nós não estamos vivendo aqui na terra para viver aqui na terra e desfrutar da terra e gozar da terra. Não, nós estamos nos preparando para viver para sempre com Jesus nos céus. Ele preparou moradas. Lá no capítulo 14 de São João, ele fala, né, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai. Onde é a casa do Pai? É no céu. Na casa de meu Pai, muitas moradas. Senão também não vou teria dito, vou preparar lugar. E se eu for, eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Ou seja, o Senhor Jesus preparou um lugar no céu para cada um de nós, mas para isso é necessário que vivamos uma vida de santificação. O verdadeiro evangelho é um evangelho que prega a santificação, que mostra a notícia que nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, viver uma vida realmente de purificação dos nossos pecados, continuamente. Lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus nos fala: e essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus não quer que vivamos uma vida imunda, uma vida de imundície, uma vida cheia de pecado. Não, o Senhor quer que nós vivamos uma vida de santificação na presença dEle. E para isso, o Evangelho trouxe essa notícia. Olha, há possibilidade, você consegue sim se santificar se você estiver em Cristo, se você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, se você der lugar ao Senhor na sua vida, Ele vai te purificando, te santificando, te transformando, porque esta mensagem do Evangelho tem poder para transformar as vidas. Por isso, meu querido ouvinte, meu querido irmão, se você está atribulado, se você está triste, se você está angustiado,
Ouça agora esta boa notícia. O Senhor Jesus, Ele tem poder de transformar a tua vida, de salvar os teus pecados, de fazer de você uma nova criatura e te levar para o céu, te preparar, te santificar, te preparar para que você tenha realmente uma comunhão com Deus para estar para sempre com Ele. Concluindo esta mensagem, eu gostaria de dizer, não se utilize de outras fontes de informação. Leia todos os dias o seu jornal da verdade, que é a Bíblia Sagrada, que todos os dias nos traz boas notícias, coisas novas, coisas firmes, coisas profundas, coisas eternas, que vão realmente conduzir a nossa vida para o céu. Que Deus te abençoe e que você possa ouvir sempre o verdadeiro evangelho. Cuidado, não dê ouvidos a outro evangelho. Ainda que um anjo venha trazer uma nova verdade, que não é verdade, é mentira. Ainda que qualquer outro venha trazer um evangelho transtornado. Não aceite. Ouça somente o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia a sua palavra, esse jornal que traz esta informação maravilhosa de boas novas para a tua vida. E você terá paz, você terá segurança, você terá vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.